Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse ficava curado. Depois de borbulhar a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é este que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. Queridos irmãos e irmãs, não sei se vocês perceberam, no 4º domingo da Quaresma, a igreja deixa de ler o Evangelho sinótico para começar a ler o Evangelho de São João. Porque a igreja, no 4º domingo da Quaresma, já entra no Evangelho de São João. Porque São João era tido pelos padres da igreja como o teólogo, aquele que mergulha mais profundo nos mistérios de Deus. São João é o discípulo amado, é aquele que reclinou no peito de Jesus, no coração de Jesus na última ceia. Foi a São João que Jesus, no alto da cruz, deixou Nossa Senhora aos seus cuidados. São João foi o único apóstolo que não foi martirizado. São João teve a visão, a contemplação do desfecho da igreja e da história, o livro do Apocalipse. São João é o símbolo das almas interiores, daqueles que são íntimos de Deus. Por isso a qualidade de São João é essa: ele é puro, ele é o apóstolo, ele é o discípulo do amor. Jesus tem predileção por São João. E ele escreve o 4º Evangelho num viés, numa perspectiva totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Ele mostra o que os outros 3 evangelistas não mostraram, não quiseram contemplar. Por isso todo o tempo forte da igreja é permeado pelo Evangelho de São João. Todas as solenidades da igreja lê-se o Evangelho de São João. E nessa 4ª semana
da Quaresma, nós já estamos começando a ver de longe, a vislumbrar a Semana Santa, a Semana Maior, a Semana das Dores, a Semana dos Santos Mistérios. E é São João que vai nos conduzir. Hoje o Evangelho, João capítulo 5, nós estamos no capítulo 5 de São João, do versículo 1 a 16, fala da piscina de Betesda. Betesda era um bairro de Jerusalém. E essa piscina era uma cisterna que data a uns 200 anos antes de Cristo, a época dos Macabeus. Esse borbulho da água provavelmente seja por conta da pressão dos canos, dos aquedutos. E era uma tradição dos judeus ficar esperando essa piscina borbulhar, e quando alguém chegasse e tocasse nas águas, ficava curado de qualquer doença. E o Evangelho nos diz que tinha um homem que estava aí, perto da porta das ovelhas, e esse homem fazia 38 anos que estava esperando a sua cura. 38, quando a Bíblia traz nomes e números, isso não é à toa. 38 significa uma geração inteira. A Bíblia está nos mostrando, o Evangelho de São João está dizendo que aquela geração era uma geração doente, uma geração paralítica, uma geração cega, leprosa. E quando Deus se manifestou, Jesus, eles não o reconheceram. João capítulo 1, versículo 10. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, porque era uma geração má, uma geração adúltera, corrompida. Por isso que Jesus fez inúmeros milagres, prodígios e sinais, mas ainda foi muito pouco diante da grandeza que era ter Deus na terra, caminhando conosco, comendo conosco, dormindo perto, os apóstolos nos acampamentos, Deus ali reclinado, dormindo na barca, dormindo no horto. É muito pouco diante da grandeza que poderia ter acontecido com os judeus se eles abrissem o coração. E é justamente o que está acontecendo conosco nestes tempos. Deus está nos visitando e nós não estamos, muitas vezes, a maioria esmagadora, com o coração fechado. A maioria esmagadora naquele trinômio, Interesses, ilusões e distrações. Interesses, ilusões e distrações. E faz com que a graça passe e a gente não reconheça. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Irmãos, estais atentos para que a graça de Deus não passe em vão sobre as vossas vidas. Santo Agostinho dizia: eu temo a graça que passa e não volta mais. Deus está te dando a oportunidade de ser um ser humano melhor. Deus está te dando a oportunidade de participar da missa todos os dias. Deus está te dando a oportunidade de enxergar o valor da modéstia, da castidade, da espera. Deus está dando o corpo e o sangue do Filho dele para ser teu alimento. Deus está te dando o pão da palavra. Deus está te colocando luz na tua vida. Deus está te cercando de pessoas boas. O Senhor está inclinado a nós, para que nós deixemos de colocar a nossa esperança nos homens, nas criaturas. As pessoas são de barro, não sei se você já percebeu, as pessoas são de barro, as pessoas são falhas, as pessoas nos decepcionam, por mais bonitinhas que elas sejam, por mais encantadas que elas sejam, as pessoas nos decepcionam. Nós precisamos concentrar no eterno. E essas águas que estão se movendo, tanto em Ezequiel 47, quanto em João capítulo 5, águas do lado direito do templo, essa água da piscina de Betesda, é a graça de Deus.
O homem, ele não é nada sem a graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 5. É pela graça que vós sois salvos. João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. A graça é a água, essa água que está movendo no templo, a água que está movendo ali na piscina de Betesda, é a graça de Deus. O homem, ele é barro, mas vejam, que se você pega argila pura, sem água, você não faz nada. A terra sem água, você não molda ela, você não faz um vaso, você não faz uma cerâmica. A água e a terra, elas precisam estar juntas. O homem é terra, a água é a graça de Deus, e o oleiro, aquele que vai moldar, aquele que vai plasmar, é Deus. Então nós precisamos ser dóceis. Muitas vezes Deus vai te quebrar, uma vez, duas vezes, três vezes. Deus vai desmanchar os teus planos, os teus gostos, os teus quereres. Padre Pio dizia isso: se Deus não frustra certas coisas que planejamos, nós nos metemos no abismo por nós mesmos. Então, queridos, que fique para nós, nessa quarta semana da Quaresma, que é preciso esvaziar o coração das criaturas, das pessoas. Ai, padre, mas como que eu vou esvaziar meu coração do meu marido, do meu filho, da minha filha? Como que eu vou esvaziar o coração dos meus netos, das pessoas que eu amo? Amar sem possuir, sem querer controlar. Amar as pessoas como Deus nos ama. Como que Deus nos ama? Nos deixa livres. E a gente percebe na vida de quem é casado, que esse apego desordenado, na vida de casado, ele não sustenta. Porque o marido é uma pessoa livre, a mulher é uma pessoa livre. São duas vontades, são dois corações. E a gente não adianta querer controlar a liberdade das pessoas. Nós precisamos concentrar a nossa energia em Deus. Esvaziar o nosso coração, porque se estivermos vazios dos apegos desordenados, encontraremos Deus e encontraremos Deus nas pessoas. Termina essa homilia com um trechinho de Santo Afonso Maria de Ligório, no seu clássico livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, no capítulo 11, nessa edição, página 131. É o capítulo que diz: quem ama Jesus Cristo procura desprender-se de todas as criaturas. Tem gente que é apegada até cachorro, não dorme se o cachorro não estiver perto. Misericórdia, meu Deus! É um apego terrível a coisas, a pessoas. Então vamos ouvir o Santo Doutor para iluminar essa homilia de hoje, de terça-feira da quarta semana da Quaresma. A caridade não procura o que não lhe pertence. A caridade não procura o que não lhe pertence. Quem quiser amar a Jesus Cristo de todo o coração, precisa expulsar do coração tudo que não é Deus e o amor próprio. Isso é o significado de não procurar o que não nos pertence. Não procurar a si mesmo, mas só aquilo que agrada a Deus. É isto que pede o Senhor a cada um de nós. Esse versículo tem martelado na minha cabeça. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Para amar a Deus com todo o coração, requerem-se duas coisas. Primeira, esvaziá-lo das coisas da terra. Segunda, enchê-lo do amor de Deus. Se o coração não estiver vazio dos apegos, não estará cheio do amor de Deus.
E continua o santo doutor para vocês verem que não é o padre Braulio que fica pegando no pé à toa. Veja a profundidade dos santos. O coração no qual existe algum afeto terreno não pode jamais amar a Deus. Mas como dizia São Felipe Neri, o coração, mas como se purifica o coração das coisas terrenas, dizia São Felipe Neri, que quanto de amor colocamos nas criaturas, tanto tiramos de Deus. Mas como se purifica o coração das coisas da terra? Purifica-se com as mortificações, com o desapego das coisas criadas. E a quaresma não é o tempo das purificações, das mortificações, dos desapegos. Ontem fui resolver uma questão à tarde, saímos para resolver uma questão à tarde, aí com aquele desvio que estava tendo lá perto da beira-rio, e aquele monte de carro, aquela coisa tudo, aí parava-se numa ruazinha, o trânsito quase não andava, aí eu olhei para o lado assim, tinha um comércio, sabe qual que era o nome do comércio? Desapega, escrito de letras garrafais, desapega. Letras garrafais na tua vida, na minha vida. Desapega, desapega. Purifica-se com mortificações, purifica-se com renúncias. Ouça o que diz Santa Teresa d'Ávila: desapeguem o seu coração das criaturas e procurem somente a Deus, que o encontrará. O erro está em alguns quererem tornar-se santos, mas ao seu modo. Querem amar a Jesus Cristo, mas conforme a sua inclinação, sem deixar certos divertimentos, certas vaidades no vestir, certos alimentos apetitosos. Amam a Deus, mas não conseguem tal emprego. Vivem inquietos, ansiosos, carentes. Se alguém lhes toca na fama, logo irritam. Se não saram de uma doença, perdem a paciência. Amam a Deus, mas não abandonam o apego às riquezas, às honras do mundo, a vaidade de serem tidos como pessoas de classe, sábios, melhores do que os outros. Essas pessoas rezam, olha aí meus irmãos, essas pessoas rezam, comungam, mas porque têm o coração cheio de coisas terrenas, pouco proveito tiram. A eles o Senhor não fala, porque vê que perde tempo. Jesus disse a Santa Teresa d'Ávila: eu falaria a muitas almas, mas o mundo faz muito barulho nos seus ouvidos, de modo que a minha voz não pode ser percebida por eles. Ah, se eles se afastassem um pouco do mundo. Ah, se eles afastassem um pouco do mundo. Afastar do mundo aqui, deixa eu ser mais prático ainda, é aposentar o celular, colocar de lado, tirar a televisão, o celular, telefone, notebook, principalmente redes sociais. A pessoa tem gente que vai rezar com o celular do lado. É cômico, né? Para não dizer que é trágico e triste. Vai rezar com o celular do lado. É um mistério, uma olhada no WhatsApp. Uma leitura de um parágrafo e ver o que foi a última notícia. Misericórdia, Jesus. É uma geração doente. Se você não tiver essa atitude, deixar o Espírito Santo te desapegar, você vai ficar 38 anos vindo na missa todo dia e continuar paralítico, continuar cego. Deixa eu terminar por aqui, porque senão a gente vai muito longe. Quem está, portanto, cheio de apegos terrenos, diz Santo Afonso de Ligório, no seu clássico livro, A Prática do Amor a Jesus Cristo, no capítulo 11, é preciso desapegar-se das criaturas. Quem está, portanto, cheio de apegos terrenos, não é capaz de ouvir a voz de Deus que lhe fala. Infelizmente, daquele que tem apego às coisas sensíveis deste mundo, não será difícil que, cego por eles, deixe um dia de amar Jesus Cristo. Olha, isso é sério, hein? Pessoas que cansam, né? Já viu? Caminho, chega a certo momento, cansa de Deus. Desculpe aqui essa expressão, mas ele é muito autêntico. Enjoei.
Foi 2 anos, 3 anos, 5 anos, esforçando, fazendo, acontecendo. Mas por que a pessoa não encontrou Deus? Porque buscava Deus com intensidade, mas com a mesma intensidade era apegada às criaturas. Vai chegar um momento, ela vai dizer assim: cansei, enjoei. E as cebolas do Egito, vocês estão lembrados das cebolas do Egito? Das cebolas, dos legumes do Egito, a vida passada vai começar a gritar no ouvido, na mente. Satanás vai começar a colocar no coração dessas pessoas a saudade de quando compravam, vendiam, de quando iam em certos lugares, tinham certas amizades, usavam tais roupas, comiam tais alimentos, escutavam tais músicas. A pessoa está paralisada, mesmo estando perto da piscina, mesmo estando no templo, onde jorra a água, porque está apegada às criaturas, mesmo estando dentro do seminário, talvez até de um convento, E terminemos. Não será difícil que cego, olha aí, cego por eles, deixe um dia de amar Jesus Cristo, para não perder estes bens passageiros, os meus apegos, os meus projetos, os meus planos. Poderá vir a perder para sempre a Deus, felicidade infinita. Dizia de novo Santa Teresa d'Ávila, e terminamos com a lâmpada mística da igreja: se uma pessoa corre atrás dos bens perdidos, juntamente acontece que também ela acaba se perdendo com eles. Aí quando a gente lê o Evangelho, né, e vê esse cego lá na piscina de Betesda, a gente fica: nossa, o que é isso? Esse negócio é tão distante de mim. Distante, está mais próximo de nós do que nós percebemos. Vamos pedir a Nossa Senhora, São José, nessa novena, que desterre do nosso coração esses apegos desordenados a pessoas, a coisas, a projetos, para que a gente possa celebrar a Páscoa com liberdade. Padres santos, casais santos, jovens, moças santas, rapazes santos, meninos, jovens, cheios de vida. Você que é homem, você que é pai de família, não fique preocupado, apegado com conta, não. Você não foi criado para isso. Foi criado para amar a Deus, servir a Deus. O resto Ele vai dar conta. Se você quer fazer a parte de Deus, você não faz nem a tua nem a dele. E continua a mesma miséria. Que Deus nos livre e nos guarde. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, entre-se no eterno.